Estamos novamente juntos para continuar os nossos estudos sobre disciplinas espirituais. Novamente reunidos no Central em Casa, de nossa igreja, para compartilhar agora o tema generosidade, a disciplina espiritual da generosidade. Só para relembrar, as disciplinas espirituais são exercícios devocionais, são práticas devocionais, ou poderíamos dizer hábitos devocionais no nosso relacionamento com Deus, que trabalham em nós para a maior maturidade, para a maior profundidade na vida cristã e na fé, e também como práticas que vão nos ajudar no afastamento daquilo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas, do pecado, neste processo de santificação. Então estamos estudando este assunto visando a profundidade maior da fé, das convicções e da prática da vida espiritual na nossa comunidade, na nossa vida pessoal, na nossa família e no nosso Central em Casa. Dito isto, nós vamos entrar na generosidade, a prática ou a disciplina espiritual da generosidade. Até agora, vimos que há exercícios espirituais ou disciplinas espirituais que estão muito relacionadas na relação vertical, a nossa relação com Deus. Nós já estudamos oração, por exemplo. Nós já estudamos e conversamos sobre o jejum. São práticas diretamente relacionadas com o Pai. E nós oramos e jejuamos porque queremos ter comunhão com o Pai. Mas há outras práticas, a exemplo desta de hoje, que estão muito mais relacionadas com a nossa vida na horizontalidade, isto é, nos nossos relacionamentos. Quando temos este exercício da espiritualidade na direção de outros, disso que trata, na verdade, a prática da generosidade. Você sabia que na Bíblia existe mais versículos que falam sobre dinheiro do que sobre o céu? É interessante isso, porque normalmente poderíamos pensar que a Bíblia é um livro que nos prepara para o céu, que nos chama para o céu, que fala sobre o arrependimento, para nos levar à salvação. Mas a Bíblia está repleta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, de textos que falam sobre dinheiro, posses, bens, trabalho, como termos uma boa mordomia, isto é, um bom uso dos recursos que Deus nos tem dado, de nossas rendas, etc. Quer dizer, para Deus, o dinheiro e a maneira como vivemos aquilo que Ele nos dá tem a ver com a maneira como vivemos a nossa espiritualidade. Isto é, como tratamos os recursos financeiros, as habilidades, o nosso trabalho, tudo aquilo que Deus nos deu para cuidar, revela como está a nossa vida espiritual, como é a nossa vida de serviço a Deus e ao seu reino. Portanto, é nessa direção que queremos caminhar hoje. Deixa eu trazer para você uma expressão usada na Bíblia e eu vou fazer uma comparação aqui com dois versículos, um deles em Efésios e o outro deles em Filipenses, mas que trata do mesmo assunto. E a expressão usada que eu destaco aqui é oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. De onde vem essa expressão? Vem lá do Antigo Testamento. Quando os animais eram queimados em sacrifício e aquela fumaça era elevada aos céus, ensinava-se que aquilo era como um símbolo de que aquela oferta era um aroma agradável a Deus. Não no sentido de sentir o aroma pelas narinas, mas de que aquele animal que estava sendo morto revelava uma pessoa ou um povo que confiava no perdão de Deus e aquilo era aceito como sacrifício perante Deus. Por isso é usada a expressão sacrifício de oferta aprazível, agradável a Deus. Muito bem, entendendo isso, vamos ao versículo que está em Efésios capítulo 5, versículo 2.
E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja que neste versículo o apóstolo Paulo está trazendo esta expressão, sacrifício de aroma agradável a Deus, para a obra de Jesus. O fato de Jesus ter sido colocado na cruz foi como que esta oferta de perdão definitivo que Cristo ofereceu ao Pai em nosso favor. Muito bem, isso é fácil de entender. Agora vamos para o outro texto e vamos ver a que Paulo se refere quando ele fala desta oferta. Filipenses 4,18. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Note que Paulo não está mais falando da obra de Cristo. Paulo está se referindo aqui a uma oferta que a igreja de Filipos havia enviado para ele mesmo, para que ele tivesse supridas as suas necessidades. E quando ele recebe esta oferta, ele decide escrever esta carta agradecendo. E ele diz, quando Epafrodito, companheiro de Paulo, ele diz, trouxe a oferta que veio de vocês, me supriu completamente, foi um ato de generosidade de vocês, isso foi como uma oferta de sacrifício agradável, de aroma agradável e aceitável a Deus. Veja, o que eu quero mostrar aqui? Que Paulo usa a mesma expressão quando ele fala da obra de Cristo e quando ele fala de uma oferta generosa que a igreja lhe havia enviado. O que isso significa? Pense comigo. Significa que quando temos uma prática da generosidade, nós estamos agradando a Deus, assim como quando aqueles animais eram colocados no altar e Deus olhava para aquele ato e dizia, isso agrada o meu coração. Ser generoso, quer seja no uso de recursos financeiros, quer seja na doação do seu tempo para abençoar a vida de alguém, para conversar com alguém, seja como usando as suas habilidades para ensinar, para gastar tempo com alguém que tem necessidade. Isto agrada o coração de Deus, porque é o Espírito Santo usando a nossa vida e o que temos para abençoar uma pessoa. E fazemos isso em nome de Jesus. Deixa eu dar para você alguns passos, deixa eu dar para você algumas ideias de o que precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, para que a nossa generosidade seja aceita dessa maneira por Deus, como algo que agrada e que produz uma bênção, produz uma alegria no coração de uma pessoa. Em primeiro lugar, uma pessoa para agir assim, com generosidade, desta maneira, ela precisa ter a convicção de que tudo o que ela tem vem de Deus. O Salmo 24:1 diz assim, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Precisamos trazer isto como realidade, convicção da nossa vida. Do Senhor é tudo o que há na terra, tudo o que Ele nos deu é dele. Por isso, atos de generosidade é quando nós estamos usando aquilo que é do Senhor para a honra e glória do Senhor. Então, em primeiro lugar, se você quer desenvolver a sua prática da espiritualidade através da generosidade, traga esta verdade, esta convicção em sua mente, em seu coração. Tudo é do Senhor. O que você tem como dinheiro, profissão, trabalho, habilidades, tempo, Deus foi quem nos deu. Em segundo lugar, nós precisamos, para que a generosidade ocorra em nossa vida e agrade a Deus, precisamos ter uma vida financeira organizada. Olha o que diz em Provérbios 3, versículo 9. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as tuas plantações. Esta é uma linguagem
lá do tempo do Antigo Testamento para um povo agrário. Honre ao Senhor com as primícias, isto é, com os primeiros frutos da terra e com toda a sua plantação. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ter uma vida financeira, doméstica, pessoal, que honre a Deus. Nós precisamos organizar a nossa vida. Ninguém vai conseguir ser generoso, ninguém vai conseguir praticar generosidade se tiver uma vida bagunçada. Há um livro interessante, eu sugiro, se você quiser ler, que diz: ponha em ordem o seu mundo interior. E ele fala isso. Como é que nós podemos honrar a Deus com aquilo que temos se estamos vivendo num caos? Em terceiro lugar, nós precisamos iniciar com aquilo que é básico, que é o dízimo. Este mesmo texto que lemos anteriormente diz que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias daquilo que Ele nos dá. Então, se você quer ser generoso, comece com o básico, com aquilo que lá no Antigo Testamento era o fundamento da prática de cada família de Israel. Tomar 10% daquilo que ele recebia na colheita, que ele tinha na sua plantação ou nos seus rebanhos, com aquilo que ele tinha nos seus rebanhos, e ele dizimava para o templo, para o serviço do sacerdócio. Portanto, uma dica prática: se você quer aumentar a sua generosidade como uma disciplina espiritual, comece com o básico. Comece por ofertar o seu dízimo na sua igreja e a partir daí você vai crescendo em generosidade. Há muitas famílias e nós adotamos em casa essa prática. A partir daquilo que damos como dízimo, nós vamos acrescentando outros valores para necessidades de pessoas, para causas missionárias, para questões sociais. E assim nós vamos construindo uma prática com a qual queremos agradar a Deus, da generosidade. Você vai poder buscar oportunidades. O quarto aspecto e uma dica prática que eu trago a você é: esteja sensível ao que Deus vai revelar para você como oportunidade para a generosidade. Queridos, às vezes acontece uma situação que vem a nós não estamos esperando e de repente surge uma oportunidade com uma pessoa em necessidade. Às vezes não é nem o dinheiro, é o tempo. Às vezes é uma necessidade de um bem que você pode repartir com aquela pessoa. Esteja sensível. Peça, inclusive, para o Espírito Santo trazer essas situações e esteja de olhos abertos. Enxergue além da sua própria esfera de alcance. Olhe para a pessoa, às vezes no seu central em casa, o Espírito Santo vai mostrar para você a necessidade de alguém. E sem precisar fazer nenhuma propaganda da necessidade, você ou do seu ato, você pode ser generoso, generosa com aquela pessoa. Saia do básico, saia de ver apenas o superficial, peça para Deus instruir você onde Ele quer te usar. A quinta perspectiva que eu trago a você é: mantenha o olhar no que é eterno. Mantenha o seu olhar naquilo que é eterno. Olha esta frase que foi dita por Tozer no seu livro A Procura de Deus. Existe dentro do coração humano uma raiz fibrosa e dura, cuja natureza é possuir, sempre possuir. Isso está enraizado no nosso coração. Colocar as nossas necessidades como prioridade máxima e às vezes final. E quando isso acontece, essa raiz vai penetrando e vai se aprofundando e se tornando mais dura em nós, nós vamos perdendo a perspectiva da eternidade. Para que Deus nos colocou aqui? Para que Deus nos deu a profissão que temos, o trabalho, a renda, a saúde, o tempo? Para que Deus nos dá o dinheiro? Porque passamos a olhar a vida terrena, aqui, ao invés de pensarmos que Deus nos concede bênçãos para que a gente abençoe. Então,
É um chamado à generosidade, manter os olhos na eternidade. Nós estamos aqui para semear o amor de Deus e fazemos isso através da prática da generosidade. Enfim, eu quero concluir desafiando, convidando você a buscar nestes próximos dias uma oportunidade de exercer esta prática espiritual, esta disciplina da espiritualidade. Ser generoso. Como você pode fazer isso? Quem sabe gastando tempo com alguém que está em necessidade, apenas para ouvir as lutas e as dificuldades. Quem sabe dando uma oferta de amor, um presente para alguém e dizendo, olha, Deus me mandou fazer isso, eu faço isso com amor para abençoar a sua vida, porque eu amo você. Enfim, esteja pronto para ser usado nas mãos de Deus neste exercício espiritual da generosidade. Deus abençoe.